Veja os destaques desta edição do Acontece no Rio. Novembro Azul chama atenção para a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. E veja também, Festival Gastronômico da CADEG vai até domingo. Aterro do Flamengo pode ganhar roda gigante. Em instantes. Olá! Projeto prevê a instalação de uma roda gigante de 135 metros de altura em pleno aterro do Flamengo. São 50 metros a mais que a famosa London Eye de Londres. Os idealizadores dizem que já estava previsto um grande brinquedo ao ar livre na concepção original do aterro do Flamengo. Um parque vivo e popular, com playground, teatro, quadras e brinquedos ao ar livre. Esse era o desejo de Lota ao criar o Parque do Flamengo, junto com Ride e Burle Marx. A Lota, nos anos 50, numa visita a Viena, ela conheceu a Riesenrad, que é a roda gigante de Viena, né? E ela ficou encantada com o brinquedo, né? E quando ela voltou, ela conversou com o grupo de trabalho, né, sobre a ideia de se instalar uma roda gigante como a de Viena aqui no parque. O Parque do Flamengo completa meio século esse ano. Apesar de cinquentão, ele está inacabado. Lota faleceu 2 anos depois da inauguração do parque. Partiu antes que a obra fosse concretizada, mas a ideia dela segue mais viva do que nunca. O parque ele sofre com um esvaziamento durante a semana. O parque enche durante o final de semana, principalmente aos domingos, né? Mas durante a semana o parque ele fica vazio, né? E uma roda gigante aqui seria um atrativo muito grande para que o parque fosse ocupado durante a semana também. A área reservada no projeto original do Parque do Flamengo para um grande brinquedo ao ar livre é essa. Ela ainda está vazia à espera de algumas respostas, como, por exemplo, se o brinquedo idealizado por Lota há 50 anos era uma roda gigante ou não, e se o parque hoje comporta esse tipo de equipamento. A descrição do brinquedo aparece no item 36 dessa planta, que foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Nacional, o IPHAN. O projeto é fazer uma roda gigante maior que a de Londres, o que permitirá ao usuário uma visão de 40 quilômetros. O tombado Parque do Flamengo também é um patrimônio mundial da humanidade na categoria Paisagem Cultural Urbana, além de ser o maior parque urbano do mundo à beira-mar. Nesses 50 anos, muita coisa mudou e colocar uma roda gigante no aterro hoje exige muita conversa, segundo o Instituto Lota, que foi criado há 3 anos para preservar o legado da arquiteta. O que está sendo proposto pelo Instituto Lota é que se discuta o projeto, né? Não que engavete antes de se discutir. Mas a vereadora Leila do Flamengo não quer ver a roda girar nessa área. Eu sou totalmente contra. A roda gigante pode ser colocada em outra parte da cidade, que o Pão de Açúcar ele é mágico. Em qualquer lugar que tenha a visão da Baía de Guanabara, nós vamos ter essa paisagem maravilhosa do Rio de Janeiro. Em novembro, os espaços públicos e monumentos da cidade ficam iluminados de azul. A ideia é chamar atenção para a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. A campanha Novembro Azul é o assunto da nossa entrevista de estúdio de hoje. E para falar da campanha Novembro Azul, eu converso com o Dr. Alfredo Canalini, que é da Comissão de Comunicação da Sociedade Brasileira de Urologia. Dr. Alfredo, qual a importância dessa campanha? Enfatizar para o homem que é importante fazer o exame de próstata. Por quê? Como todo câncer, o câncer de próstata, ele quando é diagnosticado precocemente, ele pode ser curado em 90% dos casos. E a Sociedade Brasileira de Urologia enfatiza que é necessário que a partir dos 50 anos o homem procure o urologista para fazer a sua avaliação, que é o toque retal e a dosagem de uma substância no sangue, que é o PSA. Agora, esse câncer, então, ele não tem sintoma. A única maneira de diagnosticar é fazer o exame. Exatamente. E eu quero enfatizar que quando o câncer de próstata começa a apresentar algum tipo de sintoma, em mais de 90% dos casos ele já está disseminado, o que significa que você não consegue mais curar, você consegue fazer alguns tratamentos paliativos, mas os pacientes que são diagnosticados nessa fase avançada, mais da metade deles morre num prazo de 5 anos.
Então, daí a gente enfatizar muito esse aspecto. E eu queria só lembrar o seguinte, que são os homens de população de risco, que a gente chama, que são aqueles homens que têm uma chance maior de ter câncer de próstata. Quais são esses homens? Primeiro, os afrodescendentes e aqueles que têm uma história familiar muito forte de câncer de próstata. Então, volta e meia a gente encontra algum caso mais emblemático. Tem um paciente que foi operado há algum tempo atrás e o diagnóstico dele foi feito quando ele tinha 42 anos. Veja bem, esse caso foge totalmente da curva. Não é comum o câncer de próstata num homem de 42 anos. É muito raro. Porém, o pai desse homem tinha morrido com 54 anos de câncer de próstata. E ele conversou com o urologista então orientou que ele começasse a fazer a sua avaliação mais cedo. Ele começou aos 40 anos, 2 anos depois ele teve o diagnóstico. Ele foi operado, foi curado da doença. Isso fez com que ele mudasse a história da vida dele, porque seguramente ele morreria de câncer de próstata se ele não tivesse o diagnóstico precoce. Agora, tem um dado bastante preocupante até da Sociedade Brasileira de Urologia, que 51% dos homens nunca se consultaram num urologista. É por causa do preconceito, doutor? É por causa do preconceito, mas é também por causa da desinformação. E a gente fica mais preocupado ainda, porque essa pesquisa foi feita em 8 capitais, que são capitais de índice de IDH bastante alto. Então, o que acontece? É uma população que tem acesso à saúde, que tem a instrução, que tem nível razoável. Imagina a realidade no interior do Brasil. Deve ser muito pior. Então, isso é uma amostra que nós tivemos de uma realidade que eu acredito que não é tão boa assim quanto essa. Daí a necessidade de se fazer essa campanha. Então, essa campanha ela vem crescendo muito nos últimos anos e nós observamos, tanto nos hospitais públicos como nos nossos consultórios, que ela vem surtindo efeitos, porque cada vez mais o homem está procurando o urologista e não só pela questão do câncer de próstata, mas também por outras questões. Porque a mulher, ela se cuida, não é verdade? É assim que ela começa a ter as suas menstruações, ela vai no ginecologista, ela vai muito cedo. E essa conduta das mulheres faz com que elas tenham, no mínimo, 2 anos a mais de expectativa de vida do que os homens no nosso país. Para você ter uma ideia, esse é um dado do DataSUS. O ano passado, o número de consultas com ginecologistas foi 8 vezes maior do que o número de consultas com urologistas. Poxa. Isso é mais um reflexo dessa quase tragédia que a gente vive. E se você considerar que o urologista atende homem e mulher, e atende também criança, então você veja que essas consultas que aconteceram com urologistas, só uma parte delas foi com homens. Então, mais uma vez, o homem tem que aprender a se cuidar. Eu faço uma comparação com um carro. O homem, quando para no posto de gasolina, ele vai calibrar o pneu, vai ver o nível do óleo, sabe exatamente qual é a pressão que tem que estar em cada pneu. Mas se você perguntar para ele, qual é a sua pressão arterial? Ele não sabe dizer. Né? E muitas vezes, quando a mulher vai no ginecologista, ela tem a oportunidade de fazer uma série de exames que diagnosticam outras coisas. Às vezes uma diabetes que está começando. Com certeza. E isso também é com o homem. Porque quando você vai ao urologista, se você comunicar ao teu urologista de que você não vai a nenhum outro médico, ele vai pegar essa oportunidade de ouro para poder fazer um check-up mais amplo em você, além do simples exame de próstata. Então, o exame de próstata passa a ser até uma parte importante dessa consulta, mas que vai abranger outros exames também. Uma dosagem da glicose, da creatinina, uma aferição da pressão arterial. São avaliações simples que podem diagnosticar doenças importantes que, quando tratadas inicialmente, são muito mais fáceis. E câncer de próstata também. Além de ser mais fácil o tratamento, você cura o paciente. Então fica aí esse conselho super importante, que os homens sigam o exemplo das mulheres. Muito obrigada pelas suas informações, doutora Alfredo. Eu que agradeço em nome da SBU pela oportunidade de estar aqui divulgando essa importante campanha. Obrigada mais uma vez. Eu volto com você, Ingrid. Mercado Municipal do Rio, a CADEG, promove a 3ª edição do Festival Gastronômico, que vai até domingo. A repórter Aline Bordalo vai mostrar um pouco do evento numa reportagem de Dar Água na Boca. CADEG, Centro de Abastecimento do Estado da Guanabara, mais conhecido também como Paraíso Gastronômico.
São mais de 30 restaurantes, cada um mais convidativo que o outro. A culinária portuguesa é a rainha por aqui e o bacalhau, o grande astro. Todos os anos é a nossa paradinha antes do Natal, é aqui no mercado para poder comprar o bacalhau do Natal, né? Esse bacalhau é bom mesmo? É bom sim, é ótimo. Qual o segredo? O segredo, na verdade, aqui é mais o fabricante mesmo, né? Você tem que comprar uma marca conhecida, aí você vai ter um bacalhau de qualidade. E vim aqui no Cadega, a loja aqui, tem o bacalhau, o melhor tá aqui, né? Até domingo, os apreciadores deste famoso peixe têm um motivo mais do que especial para vir almoçar ou jantar aqui. O terceiro festival gastronômico. 19 restaurantes estão participando e cada um deles criou um prato diferente usando bacalhau. Que tal experimentar alguns? O nosso prato do festival é uma homenagem a um prato nordestino brasileiro, o baião de dois, só que ele é feito com bacalhau. O nome ficou baião ora pois, um prato de bacalhau, e ele é feito com os ingredientes que eu vou mostrar, que é o arroz branco. No baião de dois é usado feijão de corda, a gente está usando o feijão fradinho, o pimentão, o vermelho e o amarelo, com cebola picada, lascas de bacalhau, azeitona verde e o queijo coalho continua também. E esse é o resultado do prato. Agora a Cláudia vai preparar a lasca de bacalhau. Aqui estão os ingredientes da lasca de bacalhau. Aqui está o bacalhau preparado com cebola roxa, tá nozes, azeitona zapa, o queijo e o creme de leite. Agora, e a batatinha dourada. Agora eu vou preparar. Colocamos no forno, vai ficar uns 2 minutinhos no forno só para aquecer. Vamos arrumar o prato. E aí, já está com água na boca? Então dá uma olhada nesta mesa. Além das duas criações, separamos também o grande encontro e o bacalhau atilim. Os pratos são servidos com uma taça de vinho e os preços variam de R$ 49 a R$ 179, sempre servindo 2 pessoas. A aparência é maravilhosa e pela cara de quem está provando, o sabor também. Todos os pratos aqui do festival eles estão deliciosos, todos eles têm bacalhau na sua composição. E aí a criatividade de cada chefe, cada um utilizou alguns tipos de ingredientes diferentes, mas são todos muito gostosos. Não dá, são todos deliciosos, cada um com um estilo diferente, mas são todos maravilhosos. Bom, se você que está aí do outro lado da tela ficou com vontade de comer, imagina eu. Então dá licença que eu também vou provar. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site. Acesse câmara.rj.gov.br. Até a próxima!